Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, a live natalina, digamos assim, né? Conforme combinado que eu anunciei nos meus stories aí, uma live hoje sobre dicas bombásticas de como você desorganizar a sua advocacia. Algumas pessoas me perguntaram, Michel, por que essa live de desorganização? Porque você precisa de alguma forma, em algum momento, sair fora daquele contexto usual, daquele contexto normal de todos os anos. O que a gente faz? Finaliza o ano, se planeja o ano para iniciar janeiro, fevereiro. Janeiro já morre por causa do recesso. Depois, fevereiro tem o carnaval e a pessoa justamente vai pensar no seu ano lá em março, tá? E aí quando chega março, já passou. Março já se passaram 2 anos no mês. Então, 2 meses do ano. Então eu resolvi vir aqui hoje para falar um pouco sobre essa live natalina que eu falei aqui, justamente para dizer para vocês que você tem que desorganizar a sua vida, desorganizar a sua advocacia, desorganizar o seu método, desorganizar os seus pensamentos, as suas regras. Então essas dicas que eu vou dar aqui é justamente para fazer isso. Então a primeira dica que eu inicio hoje é uma live um pouco mais rápida hoje, mas eu não podia deixar de passar aqui, porque eu estou aqui no outro empreendimento que eu tenho e está bem movimentado e a gente está aqui em algumas reuniões gerenciais. Então, eu vim para cá pelo menos para ficar meia hora, 40 minutos com vocês aqui, passando essas dicas e conversando com vocês. Então, vamos lá. Dicas são bombásticas. Primeira dica que eu vou dar hoje, tá? A primeira dica que eu vou dar hoje. Mude os pensamentos, tá? Mude, esqueça essas regras, que eu acabei de falar aqui agora. Esqueça as regras, mude os pensamentos. Esqueça os caminhos que você fez esse ano que passou. Principalmente agora nesse momento de pandemia, que todo mundo reclamou de crise, isso. Esqueça disso, tá? Faça caminhos diferentes, faça coisas diferentes. Então, para você desorganizar, é justamente isso, desorganize. Tudo aquilo que você tem planejado, ou que você planejou para 2019 e que não deu certo, faça diferente. Ande por novos caminhos, conheça novas pessoas, faça novos contatos, mande direct para quem você tem vontade de mandar e tem vergonha. Fale com as pessoas, comunique com as pessoas aquilo que você está fazendo, né? Se mostre. Se nós advogados, se essa classe, né, a maioria dos advogados, não conseguirem ter essa visão de se mostrar e de se divulgar o próprio produto, a própria advocacia, isso é uma coisa que vai estar taxado a não ter sucesso em função disso, porque a pessoa não se comunica. Te atrapalha aqui não. A pessoa não se comunica justamente por isso, ela tem vergonha. A advocacia é uma profissão antiga, uma profissão conservadora, então isso acaba por inibir os advogados que estão saindo da faculdade, ou os advogados que querem já no primeiro ano sair faturando, ou querem empreender, e eles acabam escapando para o concurso, escapando para ser funcionário de outros escritórios, e não tem um projeto de vida. Então você quer mudar de vida, você quer fazer outras coisas, então você tem que primeiro mudar o seu pensamento. Mudar o pensamento, ter coragem, buscar o que quer, desorganizar a vida, fazer coisas diferentes, andar por caminhos diferentes, né? Porque a gente tem normalmente aquele papo assim, eu sou o mesmo de sempre, eu nunca mudei. Não, mas isso está errado. Isso soa, ou soava antigamente, ou ainda soa como, não, eu sou a mesma pessoa desde que eu... Não, se tu é a mesma pessoa, então tu está defasado, entendeu? Tu tem que ser a pessoa diferente. Eu não digo nos seus princípios, né? nas suas características de princípios éticos, legais, essas coisas assim, não. Mas você tem que ser uma pessoa diferente, tem uma pessoa ser mais arrojada, ou um pouco mais, ou menos, talvez. O cara é muito arrojado, quer diminuir, então menos. Só que esse negócio de, eu sou o mesmo que eu sempre fui há 20 anos. Eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, mas eu ainda sou o mesmo. Isso é balela. Isso é papo de derrotado, né? Isso é papo de quem quer ficar na zona de conforto. Tu não pode ser o mesmo. Tu tem que ser sempre diferente, porque as coisas mudam. Por exemplo, esse ano de 2020, nós tivemos uma plena pandemia e as pessoas tiveram que se reinventar. As pessoas tiveram que fazer coisas diferentes. Pessoas que estavam estáveis, entre aspas, porque estabilidade não existe, elas tiveram que fazer coisas diferentes, tiveram que se reinventar. Eu vi grandes empresários quase fechar suas portas. Eu vi grandes empresários chorar na minha frente, né? Pelo momento que estavam vivendo. Então, o que é isso? Você é a mesma pessoa? Não, você vai ter que se reinventar. E talvez a pandemia tenha vindo, claro que não é bom, não é legal, óbvio que não, teve um monte de morte, mas talvez a pandemia tenha vindo como um sinal para muitas pessoas,
como um sinal de vida para muitas pessoas, como um sinal de mudança para muitas pessoas. Porque às vezes a pessoa entra na zona de conforto. Então não se esconda nesse de que eu sou o mesmo. Você precisa ser diferente, você precisa ter algo a mais, você precisa fazer a mais, você precisa fazer algo que os outros não estão fazendo. Ou você faça o que os outros estão fazendo, mas comunique de uma outra forma. Porque modelar faz parte, gente. Esse negócio, eu tenho um monte de pessoas aqui, de colegas que estão me modelando, que estão seguindo as minhas dicas. E para mim não tem problema nenhum nisso. Eu adoro que as pessoas façam isso. E vou dizer uma frase que eu sempre digo: se não tiver ninguém te copiando ou te modelando, aí é que você vai ter que te preocupar. Então, essas são as dicas, são dicas importantes, né, que eu digo para vocês. Mude os pensamentos. 2, esqueça as regras. Mude as suas regras. Se você estabeleceu, troca essas regras. Michel, eu vou ser mais arrojado. Bora, tá? Terceira, pare com esse paradigma de que você é o mesmo, uma pessoa que foi a mesma há 20 anos, eu sou a mesma pessoa. Apesar de eu ter ganhado um pouco de dinheiro, apesar de eu ter ficado rico, talvez, ou apesar de eu ter tido uma certa ascensão na vida, mas eu sou o mesmo até agora. Não, você não pode ser a mesma pessoa durante 20 anos. Você não pode ser a mesma pessoa durante um ano. Você não pode ser a pessoa durante um mês. Por quê? Porque as coisas mudam, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar àquilo que está mudando, àquilo que vai fazendo a diferença na sua vida, tá bom? A outra dica que eu quero dar para vocês para 2021, né? O meu ano ainda não acabou, e como eu falo para vocês, não acaba, só acaba quando termina mesmo. Isso é uma premissa que eu tenho desde muito tempo. Então, para mim, o ano não acabou. Para mim, o recesso ele não existe, né? Principalmente nesse ano que a gente teve pouca atuação no judiciário. Então, por exemplo, assim, o recesso para mim não existe. O recesso, para mim, ele nada mais é do que atrasar o que já está atrasado. Mas eu respeito, é recesso. Alguns advogados lutaram por isso, para 30 dias de férias, por causa dos prazos. Não julgo que isso seja necessário para mim, mas esse aí, cada um é cada um. Então, o meu ano não acabou, só que as pessoas já estão falando em 2021. Então, vamos embora lá falar em 2021, vamos embora planejar 2021. Já passei essas primeiras dicas aqui, que é você mudar os pensamentos, não ser o mesmo e sair da zona de conforto e parar de se esconder nisso de que é o mesmo. A segunda dica já é mais prática, né, para a advocacia. O que tem que fazer, como a gente fala sempre por aqui? Criar um produto. Você tem que criar um produto, ter uma ideia de criar um produto com aquela matéria que você mais tem afinidade e montar isso, colocar na prateleira. Porque a advocacia nada mais é igual um supermercado, né? Tem os produtos na prateleira e a pessoa vai lá e escolhe. A advocacia é a mesma coisa, né? Só que ainda se tem aquele paradigma que o advogado ele é um ser intocável, né? Ali tu só vai nele quando precisa. Bom, aí você está também taxado ao desastre, que é o que eu vejo na maioria dos advogados que estão começando, e alguns advogados até mais experientes estão começando. É o desastre. Por quê? Porque fica esperando achando que vai cair do céu. Então, primeira dica que eu dou para vocês, então, na verdade, já até perdi o número das dicas, mas mais uma dica que eu dou para vocês, prática, é monte um produto, monte um produto que você enxergue que vai fazer diferença na vida de outra pessoa, e aí eu quero dizer empresa, pessoa física, pessoa jurídica, o que for, né? Ou um grupo de empresas, ou enfim, você monta esse produto, começa a compartilhar isso com o maior número de pessoas, começa a compartilhar isso nas suas redes sociais, começa a usar a tecnologia a seu favor, Hoje nós temos várias ferramentas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu estou fazendo uma live aqui hoje que eu estou a 55 km de casa e que talvez não pudesse fazer, e hoje a gente está aqui, entende? Então é isso, a tecnologia veio para isso. Então você tem que comunicar aquilo que você faz, tem que comunicar para os seus clientes, tem que comunicar, primeiro traçar esse produto, para quem que eu quero oferecer, para quem que eu quero atacar, e realmente atacar, e realmente ir atrás de listagem, ir atrás de indicações, frequentar os lugares, fazer network, participar de eventos. Aí sempre vem a desculpa que eu já fiz aqui, os caras falam assim, Michel, mas é pandemia, não tem evento. Tem sim, tem evento online, agora já tem alguns eventos que, limitada a quantidade de pessoas, já tem alguns eventos, então assim, não é desculpa. Tá aí antes da pandemia, por que tu não fez? Né? Eu, por exemplo, anos antes da pandemia fiz, então hoje eu estou aqui, na pandemia eu não senti quase nada de falta de faturamento no meu escritório, porque eu já tinha feito isso antes. E na pandemia, o que eu fiz? Eu fiz ao contrário do que as pessoas fazem. Elas se escondem. Não, eu me mostrei presente na vida dos clientes. Mesmo aqueles que não tiveram tantas condições de pagar os honorários. E aí que está. Essa diferenciação que o advogado tem que fazer, e tu tem que te tornar indispensável na vida do cliente. E aí, a partir desse momento, sendo, entre aspas, indispensável na vida do cliente, tu não fica sem receber nunca. Então, montar um produto. Se esse produto, mais uma dica, se esse produto for de faturamento mensal, melhor, que eu falei para vocês numa outra live aqui sobre honorários judiciais e extrajudiciais. Então, se você sobreviver só do judicial, que é
assim, o paradigma do advogado é judicializar tudo. Não, tente ser diferente, tente fazer acordos, tente não judicializar, tente cobrar uns honorários para fazer uma negociação. Eu, por exemplo, faço algumas negociações, o cara tem um problema lá de 10 mil, vou dar um exemplo, eu faço a negociação, eu cobro 20% dele, sem nem judicializar, e o cara aceita, porque eu resolvi um problema para ele. Ele não ia receber nada, eu renegociei para ele aquele valor e ele me pagou 20%. Então, isso é extrajudicial. Isso são rendimentos que você precisa no escritório para poder sobreviver, para poder faturar, para você poder ter sua vida, pagar suas contas, né? E porque a maioria das pessoas acha que o advogado não precisa pagar conta, né? O advogado já nasce com condições financeiras. Então, essa é outra dica, então, tá? Não fique voltado somente para o judicial. Procure essa área que cada vez está crescendo mais, que é o extrajudicial. Cada vez o advogado está sendo visto, e eu estou tentando quebrar essa cultura em alguns empresários, em alguns clientes meus. O advogado está sendo cada vez mais sendo visto como um conselheiro. Então, não como advogado somente, mas como um conselheiro da empresa, como um conselheiro da pessoa física que seja, ou do cara que tem um certo patrimônio. Vem cá, me aconselha aqui. E o seu conselho tem um custo, 200, 300 reais uma consulta, 500 reais. Isso vai depender de quanto você vai trazer de valor para outra pessoa. O preço é o de menos, porque isso vai depender daquilo de valor que tu vai trazer para outra pessoa. Então, mais uma vez eu digo para vocês, o extrajudicial está vindo forte e é uma forma de você sustentar a sua advocacia. Michel, não precisa mais ter judicial, processo? Precisa, é importante plantar para o futuro breve ou para o futuro mais longo, né? Porque a gente teve colegas aqui, até o colega falou aqui esses dias numa live, que as ações estão demorando mais ou menos 5 anos para tramitar. Então demora uma ação 5 anos. Aí eu fiz o cálculo para o cara faz uma ação lá de 100 mil reais, ele vai cobrar 30%, que seja, né? Está cobrando bem 30%, né? Porque hoje em dia 100 mil reais vezes 30%, ele vai ganhar então 30 mil reais. Tu divide isso, não vou nem dividir por 5 anos, vou dividir por 2 anos, divide por 24 meses. Por quê? Porque é os meses que o processo tramitou e os meses que ele teve que sobreviver e pagar suas contas. Quanto é que ele ganha nesse processo? 1.250. Então é uma barbada você arrumar um cliente mensal fixo para ser o conselheiro dele, para ser o parceiro dele, para ser o cara que está do lado dele por R$1.250. É uma barbada. E por aqui na nossa comunidade, né, que essa live faz parte da nossa comunidade, MME 180K, eu te ensino a fazer isso e vou te ensinar muito mais. É só olhar aí no meu Instagram, no meu feed por aí, e vou te ensinar muito mais. Ensinar o quê? A mudar esse pensamento e desorganizar a sua advocacia, desorganizar a sua vida. Esse negócio do passo muito contado, muito certo, isso não dá certo para ninguém. Então você tem que mudar. Então eu já dei essas dicas anteriores aqui e vou repetir. Saia desse paradigma de eu sou a mesma pessoa faz 10 anos. Isso é mentira, isso não pode acontecer. Tá? Então eu estou repetindo por aqui, para quem está entrando, para quem está passando por aqui, estou repetindo as dicas que eu já dei. Então eu já dei dicas de mindset, várias, dei dicas do que fazer já de cara em 2021, criar o produto. Dei dicas de como oferecer esse produto e do que utilizar esse produto. Então, olha as dicas valiosas que eu estou dando aqui hoje. É muito importante, é muito importante. E, acima de tudo, acima de todas essas dicas, ainda entra o mindset, que é mudar os pensamentos, é você querer progredir e querer ganhar dinheiro na advocacia. Tá? Parar de se vitimizar, parar de dizer que é difícil, que tem crise, que é o governo, e assumir, né, a sua própria responsabilidade para a questão da sua advocacia. E aí, com isso, automaticamente, você fazendo isso, né? Não é automático, mas você fazendo isso, mas o automático vai retornar porque você vem criando rede de relacionamento, você vem ampliando a sua rede, você vem ampliando seus contatos e as coisas começam a acontecer. Então, essa é a outra dica prática que eu queria passar para vocês. E não esquecer, repetindo aqui, não esquecendo de focar nos honorários extrajudiciais. Isso é uma dica que eu estou dando para vocês, porque eu vou ser bem sincero, o judiciário está cada vez mais lento, cada vez pior, mesmo tendo digitalizado, está cada vez pior. Volto a repetir, é importante ter ações boas, eu tenho no escritório, nós temos, todos temos, precisamos captar isso também, mas tente resolver no extrajudicial. Se torne um conselheiro do seu cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja homem, mulher, o que interessa, não importa. Desde que você escolha o produto que você vai oferecer para esse público, para essa pessoa, esse conteúdo que você vai produzir, ele precisa ter um resultado. E se você demonstrar esse resultado, ou provar que esse seu produto uma prova social que você já fez, ou que você vai fazer, e que isso vai ter resultado na vida dele, com certeza o preço vai ser o de menos. Então, mais uma dica é sobre precificação. Se você tem valor no negócio, se você enxerga valor, mas você tem que enxergar primeiro, porque se você não enxergar, o outro não vai enxergar. Você enxerga o valor, você vê que é uma saída para aquele problema do cliente, né? Para aquela dor do cliente, que é o que a gente fala. A gente tem que descobrir a dor do cliente e tentar resolver. Se você encontra isso, gera valor para isso, o preço como é que se diz? O preço ele é irrelevante, porque dependendo daquilo que tu resolve. Hoje eu fico tão feliz em receber, hoje eu já recebi 3 ou 4 feedbacks de clientes
porque a gente também pede o feedback para o cliente já respondeu lá, mas hoje eu recebi do Natal, na minha lista de transmissão, aqui nos meus e-mails que eu tenho os clientes, eu já mandei um Feliz Natal, e eu recebi muito feedback bacana de dizer o seguinte: Michel, muito obrigado por estar ao nosso lado nesse momento tão difícil. Ou seja, a gente foi indispensável para essas pessoas nesse momento tão difícil, para as empresas, que aqui 95% dos nossos clientes são empresas, mas estão falando do nosso ramo, 95% da empresa. Então, vários feedbacks dizendo o seguinte: obrigado pela parceria, obrigado, talvez a gente não pôde estar tão próximo, e esse foi o feedback que eu passei para eles. Esse ano a gente não pôde estar tão próximo, né, em função desse momento de distanciamento, mas a gente estava próximo através da tecnologia, e-mail, WhatsApp, e esse feedback que eu recebi de uma cliente aqui foi muito especial, que ela disse assim: Michel, apesar de tu não ter vindo aqui, a gente ter sentido falta da tua presença aqui, vocês nos atenderam incansavelmente todos os dias. Então, ou seja, é uma rede de supermercados que a gente atende em Capão da Canoa, e ela não me agradeceu por estar dia a dia com eles, né, com o RH deles, com o pessoal deles, resolvendo dúvidas do dia a dia, ou seja, aconselhando eles a fazer da forma correta para não gerar o passivo, que esse é o nosso trabalho. Então, gente, não tem desculpa, não há desculpa que vá substituir, é aquilo que eu sempre falo, enquanto alguns estão fazendo, ou alguns estão chorando, ou não fazendo, ou chorando, outros estão fazendo e vendendo lenço para os outros que estão chorando. Então, eu posso dizer para vocês de experiência própria, e tudo que eu falo aqui é experiências que eu passo no meu dia a dia. Não é nada que eu tirei do livro, tá aqui, eu tenho um caderno aqui com 3 frases anotadas, e não é de livro, não é de nada, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu passo no meu dia a dia. E aí quem puder aproveitar, quem quiser aproveitar essas dicas bombásticas para iniciar 2021 forte e tentar já chegar nesse ano 2021 aos 180 mil de faturamento por ano na advocacia, é totalmente possível. O que é 180 mil de faturamento? É 15 mil por mês. O que é 15 mil por mês? É 10 clientinhos de 1.500. E com a advocacia preventiva, eu cheguei lá, passei desse faturamento e estou muito acima desse faturamento. E Michel, eu já faturo 180 mil. Tudo bem, pega as dicas e fature mais. Porque é isso, essas dicas, e eu vou aperfeiçoando isso no meu dia a dia, é com isso que eu vou alavancando meu faturamento a cada dia, a cada mês e a cada ano. Mesmo em pandemia, esse mês a gente ainda cresceu um pouco. Não cresceu tanto quanto esperava, com a quantidade de clientes que a gente gostaria de ter, mas a gente cresceu bastante, a gente adquiriu clientes nessa pandemia, nesses 9 meses, pegamos clientes novos, não perdemos nenhum cliente, e estamos aí tentando trabalhar cada vez mais esse aconselhamento. Então, bota na sua cabeça que advogado não é mais só do judicial, advogado não é mais só do problema, advogado não é mais só para apagar incêndio. E os empresários já estão enxergando isso, e pode ser uma oportunidade para você. E eu sou um dos, vamos dizer assim, dos comunicadores que estão para cima dos empresários, e que estou aqui, abro minha cara na rede social para dizer isso, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, e automaticamente esse meu conteúdo chega em alguns empresários, e os caras acabam conhecendo e gostando da ideia. E aí pode ser que você, lá não eu, mas pode ser que você esteja num desses momentos e chegar lá e oferecer para o cara, e o cara dizer: não, eu vi isso na internet, eu gostei, gosto desse assessoramento, gosto dessa segurança. Então a gente tem empresas aqui de qualquer tamanho, pequeno a grande empresa. Então, cara, todos eles vão precisar. Eu falei na pandemia as oportunidades que tiveram aqui, é isso que você tem que enxergar. Na dificuldade de enxergar a oportunidade. Eu falei aqui na pandemia, qualquer restaurante, bar, hoje estava precisando, ou padaria, precisando de um auxílio de um advogado. Michel, mas eles estavam muito quebrados, não tinham condições de me pagar. Cara, é um investimento, você tem que investir na sua carreira. Se você está lá no momento difícil, a hora que melhorar para ele vai te reconhecer. Isso é um investimento, é que nem na bolsa, é que os caras querem pegar os trocadinhos e botar na bolsa para investir em empresa dos outros, mas não quer investir na sua própria empresa. Então eu não invisto na bolsa, eu invisto na minha bolsa, no meu escritório, eu invisto nos meus negócios, nos outros negócios que eu tenho. Eu não invisto na bolsa, eu não faço o dinheiro render parado, eu faço ele rendendo, gerando emprego, gerando fluxo e, acima de tudo, o que mais? Gerando contatos e rede de relacionamento. Do mercado eu tenho outros contatos, da outra empresa que eu tenho outros contatos, e assim eu vou indo. Esse é o mundo do advogado moderno. Se você não está ligado nisso, se você não está disposto a isso, continue estudando para concurso e vai trabalhar de empregado para outros escritórios CLT, tá certo? O advogado não deve admitir CLT e não deve admitir aquele que não quer, né? Aquele que não deve admitir que a única opção dele é concurso, estudar 5 anos para ganhar um valor, que daqui a mais 5 anos ele vai estar descontente e vai estar reclamando daquilo que não fez antes. Então, pega esse código aí. Eu falei que a live ia ser um pouco mais curta hoje, em função que eu estou aqui em outro empreendimento, e é 24, véspera de Natal. Então, de antemão, quero agradecer a participação aqui do Leonardo, da Roberta, do pessoal que passou por aqui,
de vocês todos que estão tiraram esse tempo aqui para ouvir minha live e para pegar um pouco desse código, dessas dicas que eu estou dizendo para vocês aqui, que assista essa live, quem não conseguiu assistir, assista, quem quer compartilhar, toca o dedo aí na setinha aí, compartilha com alguém que precisa ouvir isso para 2021. Viu aqui que eu não passei uma agenda, não passei um procedimento, não passei nada, mas no início de janeiro as minhas lives já serão destinadas ao método em si. Ou seja, na prática, você já vai se direcionar para a prática em si para fazer os 180 mil por ano, e eu acredito em você, e eu acredito que se eu posso fazer, que não sou nenhuma sumidade de inteligência, na verdade, pelo contrário, na faculdade eu só passei de média, então para vocês verem que faculdade não diz o que tu vai ser depois, então se eu conseguir, todos podem conseguir. Eu não estou me menosprezando, na verdade eu estou me autoelogiando porque eu consegui. Então se eu conseguir, todos podem conseguir, mas desde que faça o passo a passo e que siga as dicas que eu dou e que queira realmente ganhar dinheiro. E não tenha vergonha de falar isso para os outros, não tenha vergonha de que o pai vai achar ou a mãe vai achar, libera isso e segue em frente, porque a tua vida ainda tem muita coisa para ver. Principalmente você que está saindo da faculdade, você que está se formando, tá? Eu já contei aqui a história de que eu era ainda estagiário e peguei 52 ações de uma empresa que eu trabalhei, botei no escritório parceiro e ganhei dinheiro com a advocacia já na época de estagiário. Então, claro que depois eu tive que sair, eu falei para você desistir porque eu não tinha como me manter, que é a maioria do que vocês passam aí. Só que agora, eu não tinha um cara que nem eu para me dizer o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que oferecer. Agora eu estou aqui dizendo para vocês o que você tem que fazer, qual é o caminho a traçar para você ter sucesso na advocacia. Que é um sucesso que eu tenho, não é um sucesso do outro, não é um contador de histórias. Na verdade, eu conto o meu dia a dia, tá certo? Ó, meu grande amigo Ricardo aí, ó, Ricardo Mandelli, meu grande parceiro, meu grande, como é que se diz? Orientador na compra dos veículos aí, bacana. Quem quiser comprar carro bom aí, procura esse cara, segue esse cara aí, ó. Mandelli Ricardo, segue esse cara que é só carro top, só carro prêmio. Tá bom, pessoal? Então eu fiz uma live um pouco mais curta hoje, quero desejar de coração um Feliz Natal para vocês, boas festas a todos, né? E dizer que esse ano foi um ano bem atípico, como todos sabem, mas foi um ano de superação. Eu acho que muita coisa boa vai sair disso, e você aí no Natal, aí, junto da sua família, já tendo essa valorização aí, já tendo e quem perdeu alguém, lamentavelmente, meus pêsames, mas quem não perdeu já tem que agradecer por isso, né? E agradecer que está vivo. E a partir de que tá vivo, não se contentar com isso. E aí para você ver que a vida ela é muito tênue, a linha da vida, né? Ela é muito sensível. Você pode estar aqui como pode não estar. Então vai viver tudo o que você quer viver. Viva tudo o que você quiser. Faça tudo o que você quiser. E tenha uma vida abundante. É o que eu desejo para vocês. Feliz Natal, boas festas com as suas famílias, do lado das pessoas que você ama. E tamo junto, tá bom? Tamo junto, bora vencer. Ainda tem live antes do ano novo. Do próximo ano, tem live. Em seguida a gente vai divulgar. Tem live. Tem mais uma live, que é a live da virada, digamos assim, né? Live da virada talvez vai ser de um lugar onde eu esteja alguns dias descansando com a família, mas eu vou fazer a live da virada e vou te dizer aí quais são as minhas perspectivas e as perspectivas que eu quero te passar para 2021, tá bom? Tamo junto, bora vencer, até a próxima.